Fala, traders! Estamos de volta, galera. Coisa boa estar aqui falando com vocês novamente, né? Depois de um tempo aí, a gente ficou meio afastado. Eu fiquei aí meio afastado de fazer alguns vídeos, de produzir material, um pouco afastado do canal. Enfim, mas estamos aí de volta. Passei por uns momentos aí meio de crise, né? Recebi uma notícia meio chata na vida particular, pessoal, né? E essas coisas que acontecem na vida, e aí essa notícia me abalou bastante, tirou o meu chão, e aí eu fiquei um tempo aí me recuperando, né? Emocionalmente, psicologicamente, mas aí com a ajuda aí dos amigos, dos colegas e tudo mais, a coisa foi fluindo, foi melhorando e estamos aí evoluindo, né? Eu não deixei o canal jogado, né, afastado, muito pelo contrário, eu peguei e me afundei a cabeça no trabalho, né, me dediquei bastante e eu acho que acabou dando bons frutos, que é a versão 9 que nós vamos lançar agora. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre essa nova versão, falar sobre coisas que aconteceram, coisas que a gente está pretendendo fazer, né? Enfim, agora nós temos até uma vinheta, então roda a vinheta. E aí, gostaram da vinheta? Agora o negócio tá profissional, né, meu? Beleza, vamos lá. Falando do que aconteceu a última vez que a gente se viu, a Trader de Pai para Filho tinha sido convidada para participar do CBT, né? O que é o CBT? É o Congresso Brasileiro de Traders. Foi um evento muito top, cara, um evento muito top. O evento reúne vários influenciadores, vários profissionais da área, né? O evento são várias palestras que são feitas por público, né? Então, você, se não participou desse evento, poderia ter participado presencialmente e online. Então, todo ano tem o Congresso Brasileiro de Traders. A Trader de Pai para Filho foi convidada para participar como expositor. Nós não fomos chamados para participar como palestrantes, mas como expositor. Então, para quem não sabe, quem não acompanha o nosso canal, nós trabalhamos também com algumas estátuas que nós desenvolvemos, né? Olha aqui, por exemplo, ó, essa daqui é a estátua de touro, que foi o que a gente levou para lá. Vou botar mais para cá para vocês visualizarem melhor. Ó. Essa aqui é a nossa estatuazinha de touro. Nós temos aqui também o modelinho do urso. Tá? Então esse daqui são as estátuas, elas são de altíssima qualidade. Então foi por essas estátuas que nós fomos convidados a participar do evento como expositores. Cara, foi fantástico, as estátuas fizeram um sucesso danado. E o evento em si é um evento que valeu muito a pena. Tu imagina participar, ficar o dia inteiro ali conversando com pessoas que tu vê na televisão, não, que tu vê que tu segue no Instagram, que tu segue no YouTube, né? Então, por exemplo, lá a Schneider, né, a Luana Schneider, que ela é do Market Minds, por exemplo, eu sigo ela faz bastante tempo, né? Ela fala sobre essa questão psicológica do trader, a questão emocional, mental, né? Então, cara, conversar com ela pessoalmente foi fantástico, né? O Eduardo da Educa Trader também é um cara que eu sigo. Aí eu assisti a palestra dele, ele falando sobre coisas que nós aqui utilizamos no nosso indicador, né? Então, assim, é legal ver que o que a gente está desenvolvendo faz parte também do dia a dia de profissionais da área, né? Então, isso é muito legal. Eu só tenho a agradecer, o evento foi fantástico. O evento foi show de bola e espero que ano que vem nós sejamos convidados também, né? E um dia, quem sabe, a gente seja convidado para palestrar, né? Quem sabe. Certo, pessoal? Enfim, como eu disse, né, no início,
A última vez que a gente se falou foi nesse momento, né? E aí no dia que eu fui, que a gente foi viajar para o evento, né? Eu recebi uma notícia bem chata lá da minha vida particular, pessoal, e isso me abalou bastante, tirou o meu chão, e aí eu fui pro evento com um sorriso, né? Mas por dentro eu tava detonado, né? Então assim, de lá para cá, para mim foi um pouco meio complicado estar bem para vir falar com vocês, para vir mostrar para vocês o dia a dia do mercado, né? Então preferi me afastar um pouco, deixar a galera aqui um pouco de lado, né? Para poder botar a cabeça no lugar. Então, não fiquei parado, né? Nesse momento eu peguei e baixei a cabeça e fui trabalhar. E aí dizem, né? Dizem que os grandes artistas, compositores e tudo mais desenvolvem grandes coisas nesses momentos que eles estão assim, né? Com a cabeça baixa. Então eu acho que para mim foi mais ou menos isso também. Nesse momento que eu estava sem chão, eu comecei a focar na programação do nosso indicador. E a gente conseguiu evoluir mais um passo, né? Uma coisa que eu queria já fazer bastante tempo, que agora está nessa versão 9, né? A gente conseguiu desenvolver. Beleza. Então, vamos ver o que é a versão 9 e vamos fazer um comparativo das versões, ver o que teve de novidade, tá? Mas antes, eu vou rodar um videozinho do CBT, só para encerrar o assunto do CBT, tá? Para quem não viu, para quem não participou, quem não tá nem sabendo do que é, eu vou rodar um videozinho aí só para vocês verem como foi o evento, um videozinho de 1 minuto, para vocês verem como foi o evento, ver a nossa participação lá também, vocês vão ver as estátuas que teve lá e tudo mais, e aí depois a gente volta para cá, beleza? Roda o vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Show, né? O evento é top, é top. Mas enfim, voltando aqui para nossa realidade, voltando aí vamos encerrar o mês, né? Hoje já é dia 1º de dezembro, o mês já encerrou, mas eu vou encerrar e vou mostrar para vocês ali como eu sempre faço, né? No final do mês, mostro lá como é que foi as nossas estatísticas e hoje a gente está fazendo o lançamento oficial do DPF versão 9, certo? Então vamos trocar de tela aqui e vamos trabalhar, né, galera? Essa aqui é a tela, tá? Aqui já está mostrando ativo vencido porque eu estou mostrando a série do dólar do Z22, tá? Porque o que acontece? O dólar mudou ontem, fez a virada. Então eu peguei o dólar anterior para a gente poder visualizar, tá? Então aqui é o dólar de como estava antes, como é que era a versão que vocês utilizavam até ontem, tá? Então, como é que funcionava o nosso indicador? Ele pintava, ele pintava um momento de entrada, né? E aí, por exemplo, aqui, ó, ele pintou aqui uma compra. Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó, ele pintou aqui uma compra, né? Ficava essa barrinha verde aqui e aqui nós acompanhávamos a compra.
E aí nós tínhamos lá embaixo, aqui ó, aqui embaixo, a nossa barrinha, né, que representa a nossa força do momento. Então o que acontece? No momento que dava uma entrada de compra, nesse caso aqui, então nós acompanhávamos aqui para ver até onde o preço poderia ir. Então olha só aqui, ó, nesse exemplo, teve uma compra aqui e aí o nosso objetivo, deixa eu ver se eu já estou com a regra aqui, vamos botar aqui dólar, tá? Já estou com dólar. Então ó, o nosso objetivo aqui, ó, vamos aproximar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil. No dólar, qual é a meta? 15 pontos, certo? Então, olha lá, ó, nós tínhamos 15 pontos de gain e 15 pontos de loss. Então, eu colocando, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, ó, eu colocando aqui a minha entrada, bem aqui nessa compra, dava 15 pontos mais ou menos ali no candle 12, certo? Aqui, ó, mais ou menos aqui nesse candle 12. Ali era no meu gain. E o meu loss era aqui embaixo, no finalzinho dessa barra, tá? Ele nem chegou ele nem chegou a pegar no nosso loss, ele desceu um pouquinho aqui embaixo e depois ele foi direto pro gain. Beleza? O que nós ensinávamos também? A questão de vocês esticarem a operação. Então tu tá vendo que tá chegando perto do teu gain, tu estica a operação, né? Como é que a gente fazia para esticar a operação? Utilizando, né, a nossa barra de força aqui de baixo. Então se tu tá vendo que estava verde aqui para entrar, né, no momento que ele entrou aqui tá verde. Olha lá embaixo, ó, aqui embaixo. Tá verde, né? Aí ele foi pro próximo candle, continua verde. Foi pro próximo candle, já ia bater no teu alvo, continua verde. Então o que tu faz? Tu pega e reajusta, reposiciona o teu gain. E aí, por que isso? Porque tu tá vendo que aqui embaixo a força tá predominante a seu favor. Então tu iria empurrando o teu gain mais para frente, certo? E nisso tu consegue empurrar mais para cá, acompanhando aqui embaixo o verde. Neste caso aqui, nesse exemplo, tu poderia ter entrado aqui e ter saído. Claro que tu não vai conseguir sair exatamente aqui no olho da mosca, né? Para não dizer outra coisa. Não vai sair aqui, né? Porque tu não tem como saber quando que o tempo que o gráfico parou aqui ou se ele vai continuar. Tu não tem como saber. Mas aí qual era o que a gente utilizava, né? Qual era o padrão que a gente utilizava? O ponto branco. Então tu poderia, por exemplo, vir aqui e esticar até o branco. Neste caso aqui, ó, o branco sai. Quando ele pintou branco, nós estávamos já com 13 pontos, tá? Então tu poderia ter esticado. Claro que aqui nesse caso tu iria esticar e também ia reposicionar o teu stop loss. Então o que ia acontecer? Quando tu já tivesse aqui em cima, ó, quando tu já tivesse aqui em cima com 40 pontos, o teu stop loss já estaria nos 20, nos 30, nos 35. E aí quando ele voltasse, ele ia te tirar. Mas a gente recomendava, né, sempre esticar a operação e sair no ponto branco. Então olha só, vamos pegar aqui um outro exemplo. Ó, aqui tem um outro exemplo. Nesse caso aqui, se a gente entrasse aqui para esticar a operação, onde é que ficou o ponto branco? Ó, o ponto branco tá aqui, ó. Tá vendo ali? Lá embaixo, ó. Ele saiu aqui. Nesse cara. Tá? Vamos botar aqui, então, no 126. Então, olha só, tu poderia ter entrado aqui e ter saído lá no 126. Olha lá, ó. Teria pego 34 pontos, tá? Então, é uma das formas que a gente que a gente orientava a esticar a operação. Entrou, em vez de pegar os 15 pontos, estica a operação até o ponto branco. Quando chegava no ponto branco, tu poderia ter saído. Claro que tu não precisa esperar ele voltar até dar o ponto branco, porque nesse caso aqui é a mesma coisa. Ele foi até quantos pontos? Foi até 72 pontos. Se ele chegou em 72 pontos, o teu stop loss tu iria reposicionando, certo? Bota lá, a cada 10 pontos que ele sobe, tu reposiciona 3, 4 pontos. E aí, nesse momento, com 72 pontos de dólar, tu já estaria protegido provavelmente aqui nos 40, nos 50, nos 60 pontos, certo?
Mas a indicação de saída do ponto branco era uma recomendação nossa, tá? Isso funcionava também para o índice, né? Vamos dar uma olhada no índice aqui. Cadê aqui? Índice. Ó, o índice era a mesma coisa. Nós vamos ver se a gente acha aqui. Eu tô aqui no dia 30. Vamos colocar mais para trás aqui para a gente... Porque essas marcações aqui são marcações do novo. Vamos botar mais para trás para poder pegar as marcações da versão antiga. Acho que aqui já deu? Não, ainda tá com marcações... Ó, acho que aqui já deu, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tivemos aqui então uma venda, certo? Uma venda aqui que ele pintou. E aí, olha quanto deu. O que é? Agora vamos trocar aqui a nossa estratégia para o índice, né? E qual é a nossa estratégia, a nossa métrica para o índice? 500 pontos de gain. Então, olha lá, ó. Entrando aqui, vamos botar mais para frente, né? Mais para frente não, botar um pouco maior para ficar melhor para visualizar. Olha só aqui, ó, a nossa métrica é 500 pontos. Então, entrando aqui nessa venda, onde é que era o nosso gain? Lá no Candle 110, mais ou menos aqui, ó, Candle 110, tá? Então, o que acontece? Você iria entrar aqui e iria acompanhar o preço. Aqui o preço veio a teu favor, olha lá embaixo, tá vermelho. Aí ele veio aqui, nesse próximo candle, o preço veio a teu favor, olha lá embaixo, tá vermelho. Beleza, e assim foi indo, né? O nosso objetivo era lá no candle 110. Aí o preço vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ele já chegou aqui no 109. Quando chegou no 109, tu olhou lá embaixo e tu viu que desde o momento em que tu entrou, todos os boxes aqui da nossa barrinha estão vermelhos, certo? Nesse caso, indica que a força é predominante a seu favor. Então, o que tu pode fazer? Tu pode pegar e esticar a operação, mantendo a força aqui e vai indo até o ponto branco, até a barra de força te mostrar que perdeu a força. Ou seja, tu vai empurrando daqui para cá o teu objetivo de gain, tá? Consequentemente, tu vai empurrando também o teu stop loss, tu vai reposicionando. Então, ao invés de tu sair aqui nesse ponto, lá no Candle 110, tu poderia ter saído no ponto branco. Então, olha aqui, onde é que é o ponto branco? Lá, olha aqui embaixo, o ponto branco ficou aqui neste candle aqui, ó. Neste ponto aqui, Candle 120. Então, ao invés de tu pegar 500 pontos, tu iria pegar, nesse caso aqui, 520 pontos. Vamos botar 550 pontos, neste caso, tá? Poderia ter esticado. Claro que, mesma coisa, tu não iria sair exatamente no ponto branco ali. Por quê? Porque tu já protegeu a operação. Então, teu stop provavelmente aqui já teria pego, com 600 pontos, tá? Então, o ponto branco a gente usa como referência para poder esticar a operação, beleza? Tem situações aqui que dava bem mais pontos, bem mais, chegava a bater 1000 e poucos pontos, tá? Então, depende muito, aqui acho que eu já não tinha mais, depende muito de onde é que está o ponto branco, certo? Mas a ideia é utilizar ele para esticar a operação. Aqui eu já começo a me perder, né? Já começa a perder por causa do tempo, né? Aqui já acho que provavelmente é outro contrato. Enfim, tá? Então assim, ó, essa era a ideia de como era o nosso operacional. Deixa eu voltar para cá para ficar pelo menos uma imagem. Ó, esse exemplo aqui, ó, mesma coisa. Ó. Quanto deu aqui? Se a gente entrar aqui e sair lá no ponto branco, ó, acho que era o exemplo que eu estava mostrando, né? Dá 550 pontos. Tá? Então, essa era o nosso operacional. Lembrando que só pinta vermelho entradas de vendas abaixo da linha de ouro, né? Que no caso aqui é essa linha aqui. E acima da linha de ouro só pinta compras, beleza? Então, esse era o nosso indicador, esse era o nosso operacional até a versão 8. Vamos ver a versão 9 para ver o que ficou de diferente. Então, vamos começar no dólar.
Agora eu vou para o contrato novo, né? WDOF 23. E aí nós vamos ver o seguinte. Esse aqui é o dia de hoje. Aqui já está rolando o dia de hoje. Tá? Então, hoje nós tivemos aqui uma entradinha que ainda não pagou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar um dia para vocês poderem visualizar bem. A título de comparação, né? Para a gente poder entender. Tá, pode ser aqui, ó. Olha só aqui, o que tem de diferente, tá? No dólar, nós temos então a mesma coisa. Temos a linha de ouro, tá? E aí aqui nós tínhamos uma entrada, ó. Nesse candle aqui, candle 23, box 23 deu uma entrada. Qual é a diferença agora? O box 23 ele deu uma entrada, então olhando lá embaixo, ó, pintou, tava verde lá embaixo, aqui também ficou verde, formou um pivô. Lembrando que o nosso indicador ele só dá entrada nos pivôs. Sempre que der um pivô, o que é o pivô? O preço vem descendo, aí ele ameaça subir. Nessa ameaça aqui, isso é um pivô. Agora, se o pivô, tem que ver aonde que o pivô está armado, né? Então, por exemplo, se o preço vem numa queda, ele arma um pivô. Esse pivô ele pode ser um momento de reversão, um momento onde o preço vai voltar. Agora, ele vai voltar? Não sei. A gente tem que ver a estrutura que ele montou, a região onde esse pivô foi armado. Então, não é só porque formou um pivô que tu vai entrar para voltar. Tem que ver a estrutura também, ver qual é o padrão que ele forma. Tá? Então, nesse caso aqui, olha o exemplo, ó. O preço estava subindo, depois ele começou a cair e quando ele ameaçou subir, ele formou um pivô acima da linha de ouro, formou aqui, pintou uma entrada. E aí, agora nós não vamos mais precisar dessa barra de força. Porque o que acontece? Enquanto estiver verde aqui a barra de força, enquanto estiver subindo, ele vai pintar todos os candles, todos os boxes da mesma cor, certo? Então, olha o que aconteceu aqui. Então, a primeira mudança é essa. Ele fez o pivô aqui, deu uma entrada, e aí ele marcou até o momento onde ele acredita que está subindo, que está com força compradora, ele vai manter verde, certo? Beleza, primeira alteração é essa. Olha só esse exemplo aqui. Ó, aqui ele deu um pivô, mesma coisa, o preço vinha caindo, ele formou um pivô, e aí ele começou a subir. E aí ele foi até o momento onde ele achava que, ó, ele começou a subir, e até o momento que ele achou que acabou a força. Quando acabou a força, olha lá embaixo o que tem, ó, um ponto branco. E aí ele parou de pintar de verde, certo? Vamos ver, já vamos falar sobre mais detalhes. Muita calma, vamos por partes. Deixa eu achar um outro ponto aqui. Aqui. Vamos pegar um outro aqui para a gente ir devagarinho. Ó. Esse cara aqui, ó. Aqui deu uma entrada de venda, tá? Mesma coisa de antes. Deu uma entrada de venda. Ele fez um pivô, pintou de vermelho. Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui. Pintou de vermelho e ele começou a descer. Então, aí aqui o que é o nosso objetivo? 15 pontos. Então, teoricamente, a gente sairia aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ó, 15 pontos. Só que agora o código te mostra que existe uma força predominante. Então, lembra lá da barrinha vermelha lá embaixo? É isso que ele está fazendo. Ele pega essas cores vermelhas aqui de baixo e coloca no gráfico. Então, a nossa entrada é aqui, ele te mostra que enquanto tiver vermelho, a força predominante a seu favor. E aí, quando ficou branco, olha lá, quando ficou branco, ele para de pintar. Beleza? Ah, mas Bonetti, por que ele pintou vermelho? Ele pintou branco só aqui em cima e aqui não? Isso é a segunda coisa que a gente vai ver, tá? Primeiro vamos por partes. Primeiro vamos entender isso aqui, ó. No sentido que ele
que ele te dá a entrada, ele coloca a força predominante no gráfico. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de compra. Vamos ver se a gente acha um exemplo de compra aqui. Não posso ir muito para trás porque o contrato mudou recém, né? Ó, ele já começa a se perder. Vamos ver aqui no dia de hoje, para a gente poder ir entendendo. Depois vocês vão entender tudo. Deixa eu achar aqui um outro que ele fica no ponto branco. Vamos dar uma olhada no dólar, no índice. Vamos ver se no índice tem o momento que ele para no ponto branco. Aqui, ó. Ó. Olha só esse exemplo aqui de ontem, ó. Dia 30 de novembro. Deu uma entrada aqui, tá vendo aqui? Deu uma entrada de compra. Por que de uma entrada de compra? Estamos acima da linha de ouro, Aqui formou um pivô, ó, ele estava descendo o preço e aí subiu o preço, formou um pivô. Beleza, então aqui deu uma entrada de compra. Neste momento, ele iria sair mais ou menos aqui, ó, 500 pontos, tá? No candle 148. Vamos aproximar aqui para ficar melhor. Ficar bem fácil de visualizar. Então, olha lá, ó. Entraríamos aqui e iria sair mais ou menos aqui, nesse candle aqui. Nesse caso, se tu estiver acompanhando, tu vai ver que tá verde, tá verde, tá verde, tá verde, e aí em vez de tu deixar nos 500 pontos, tu estica a operação para mais para frente. Por quê? Porque tu tá vendo que ele ficou verde, ficou verde, ficou verde, ficou verde. Tu não precisa mais olhar para baixo. Então, na versão 9, nós não vamos ter mais essa barra de força aqui embaixo. Por quê? Porque toda a programação da barra de força aqui de baixo, ela está embutida agora no gráfico. Então aqui tu iria ficar, enquanto ele estiver verde, tu pode ir ficando, aí tu vai esticando a operação, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Olha onde é que saiu, lá no ponto branco, ó. Olha o ponto branco aqui e olha o ponto branco lá embaixo. Foi nesse momento em que ele saiu. Então quanto que daria para ter pego nessa operação? Entrando aqui e saindo lá no ponto branco, ó, 754 pontos. Tu poderia ter pego tranquilamente, entendeu? Então, o legal é que aí tu consegue colocar o emocional ficar melhor, né? Tu entrou na operação, tu só tem duas opções. Ou tu bate os 500 pontos, ou tu sai no ponto branco, quando ele ficar o box branco. E aí tu vai esticando a operação. Ficou muito mais fácil para esticar a operação sem ter que ficar cuidando aqui embaixo, tá? Inclusive essa barra aqui nós vamos retirar fora, não vai ser mais utilizada, porque ela já está embutida no gráfico. Beleza? Então, essa daqui é a primeira atualização. Agora vamos para a segunda. Vamos achar aqui um ponto. No dólar tem bastante, né? Vamos achar um ponto aqui para explicar a segunda. Dólar, aqui. Beleza? Então, olha só aqui o dólar. Nós temos aqui, vamos pegar um outro dia para a gente poder explicar. Aqui, ó. Esse dia aqui ficou muito bom. Nós temos agora, dentro da nossa programação, linhas de reversão. O que são essas linhas de reversão? Vocês obviamente já ouviram falar em Fibonacci, né? O Fibonacci é um conceito, cálculos matemáticos, né? Onde é a teoria da perfeição. Então existe Fibonacci em tudo, né? Procurem dar uma estudada no que é o Fibonacci. Mas, por exemplo, sabe o caracol, o exemplo do caracol, aquele que ele vai formando ele vai diminuindo a conchinha dele? Ali é o desenho perfeito do Fibonacci. Existe uma simetria naquilo ali, né? Assim como Mona Lisa também, no rosto da Mona Lisa existe uma simetria. Então tudo, né? Praticamente tudo existe Fibonacci. Deem uma estudada sobre isso, é muito legal. E
Dentro da plataforma existe uma ferramenta chamada Fibonacci, onde você traça pontos de entrada, de saída e tudo mais. O que eu fiz agora? Eu coloquei aqui os pontos de reversão baseado em Fibonacci. Então são essas linhas aqui, ó, essas linhas que estão aqui. Eu coloquei umas linhas, deixei ela pontilhada e cinza, bem fraquinho, para não ficar tão poluído o gráfico, tá? Então o que acontece? Lembra antes que nós utilizávamos nós já utilizávamos um momento de reversão. Quem é mais antigo, ó, deu um alarme aqui agora, um alarme no dólar. Para quem é mais antigo, lembra que nós utilizávamos ali uma região lá dentro do índice, por exemplo. No índice dava uma entrada de compra, né? E aí, se essa entrada de compra ela tivesse muito afastada da linha de ouro, dependendo do quão afastada ela estava da linha de ouro, a gente não entrava, né? Então, por exemplo, eu lá no índice, se desse uma entrada de compra próxima, com uma distância mais ou menos de entre 1.000 e 1.500 pontos da linha de ouro, eu já não entrava. Por que isso? Porque o preço tende a voltar para a linha de ouro sempre, tá? Sempre. É só vocês usarem, voltar para trás lá, vocês vão ver aqui, ó, até no dólar, um exemplo, ó. O preço ele se afastou, a linha de ouro é essa aqui, tá? Essa azul. O preço se afastou da linha de ouro, em dado momento ele volta para perto da linha de ouro. Ó, ele se afastou da linha de ouro, em dado momento ele volta para a linha de ouro. Isso é regra, tá? Isso é regra, sempre vai acontecer isso. Pode ir para trás o quanto tu quiser. O preço afasta da linha de ouro, volta para a linha de ouro. Ó, isso no índice e no dólar, tá? É assim, o preço afastou da linha de ouro, em algum momento ele vai voltar para a linha de ouro. Então acontecia muito isso, da entrada de compra com o preço já bem afastado da linha de ouro, e aí dava uma compra. Beleza. Essa compra era uma compra saudável? Era um momento bom para entrar? Muito arriscado, né? Porque já está afastado da linha de ouro. Então, em algum momento o preço vai voltar. E aí pintava uma compra. Então, recomendação nossa era sempre que desse uma compra afastado da linha de ouro por volta ali de 1.000, 1.500 pontos, não era bom entrar, certo? Não quer dizer que não ia dar gain. Tem momentos que o mercado entra em super tendência, então ele poderia dar uma compra com um preço distante da linha de ouro, sei lá, 3.000 pontos distante da linha de ouro, e dava uma compra, e essa compra pagava 1.000 pontos. Acontece. Por quê? Porque o mercado estava em super tendência, tá? O mercado estava muito esticado, mas tu vai arriscar, né? Sabendo que o preço já está afastado da linha de ouro, tu vai arriscar entrar comprado ali, sabendo que ele a qualquer momento, tu não sabe qual é o momento, mas tu sabe que quando o preço se afasta da linha de ouro, ele tende a voltar em algum momento. Então é prudente você não entrar comprado nesse momento. A mesma coisa acontece para venda, né? O preço, a linha de ouro está aqui, o preço desceu, ele já está bem afastado da linha de ouro, e aí aqui ele dá uma venda, certo? Se ele dá uma venda aqui, já afastado da linha de ouro, não vale a pena tu entrar vendido aqui, sabendo que existe toda essa distância. Em algum momento o preço vai voltar, certo? Entendeu o raciocínio? Então nós sempre utilizamos isso. Quem é aluno mais antigo, né? Sempre foi assim, desde lá da primeira versão. Só que não tinha isso visualmente. Isso era uma coisa que cada um escolhia mais ou menos uma região. Eu, por exemplo, escolhi a região entre 1.000 e 1.500 pontos, eu não operava mais, né? De distância da linha de ouro. Tinha gente que colocou 1.200 pontos, tinha gente que só deixava de operar depois de 1.500 pontos, então isso era de cada um. Agora foi formalizado na versão 9 as distâncias, e essas distâncias foram feitas baseado em Fibonacci, então não é um cálculo qualquer, não é uma distância qualquer. Então existe um cálculo de Fibonacci entre a linha de ouro e
as distâncias, entre as zonas de reversão. Tá? Então o nome que nós demos aqui são zonas de reversão. Cada uma dessas linhas aqui é uma zona de reversão baseada em Fibonacci. Perfeito? Então olha só como respeita bastante. Vamos ver aqui então, pegar o dólar, ó, o dólar de ontem. O dólar de ontem, o dólar de ontem. Olha só aqui esse exemplo, ó. Opa, me perdi aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó, deu uma entrada aqui. Ó, linha de ouro. E aí o dólar estava descendo, subiu, fez o pivô, fez uma entrada, certo? Fez uma entrada. E aí, até onde ele vai? Ele subiu até a linha de ouro, não, até a primeira zona de reversão. Quando ele chega na zona de reversão, ele entende que ele já está numa zona de reversão e não pinta mais de verde, certo? E olha só como ele respeitou. Depois que ele bateu na zona de reversão, ele deu um pivô para baixo. E esse pivô para baixo a gente pode entrar também, vendido, porque agora ele está numa zona de reversão. E aí, olha só, eu poderia ter pego... Nesse caso aqui, ó, eu entrei aqui, certo? Aí ele subiu, desceu... Opa, ficou uma imagem ali. Ó, ele subiu, desceu, não me estopou, ficou aqui em algo em torno de 9 pontos. O que é as nossas métricas no dólar? 15 pontos de gain, 15 pontos de loss. Então ele não estopou, subiu e deu ali algo em torno de 39 pontos. E aí tu poderia ficar na operação, enquanto tiver verde, tu fica na operação, vai esticando ela. Desses 39 pontos, que tu pudesse ter pego 20 pontos. 20 pontos dava para ter pego tranquilo. Tá? Enquanto tá verde, tu fica na operação. Beleza, chegou aqui, ele pintou vermelho. Opa, chegou. E outra, tu tá vendo aqui no tracejado que agora nós estamos na linha de numa zona de reversão. Tá? Então nós temos a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona, a quarta zona. Chegou na zona de reversão, ele pintou vermelho. Então é prudente sair da operação. Ah, mas Bonetti, eu posso sair no branco? Não. Nesse caso, quando chegou na zona de reversão, saia na zona de reversão, tá? Ou assuma os riscos. Recomendamos sair na zona de reversão. Então, o que acontece aqui? Ele respeitou, olha como ele respeitou, bateu na zona de reversão e ele voltou. Se tu sai aqui e entra novamente vendido, tu poderia ter ganho mais quanto? Mais 25 pontos. Porque agora ele está voltando, tá? Então poderia ter pego aqui uns 20 pontos, aqui mais 20 pontos, dava 40 pontos no dólar em duas entradas. Olha só como ele respeita aqui. Esse foi ontem, esse aqui foi ontem. Ó. Subiu, desceu, aqui não tinha entrada nenhuma, aí aqui ele armou um pivô. Ó, armou um pivô nesse cara aqui. Qual é a distância daqui para a linha de ouro? 31 pontos. Quem é das antigas lembra, né, que a distância da linha de ouro no dólar era algo em torno de 40 pontos, né? Então, assim, no dólar, se o preço, se desse uma entrada de compra já afastado da linha de ouro, o que nós recomendávamos? Algo em torno de 40, 50 pontos, entre 40 e 50 pontos era o limite, tá? Então, mais do que isso, não era recomendável entrar, porque em algum momento o dólar iria voltar para a linha de ouro. Então, aqui a mesma coisa, ele deu uma entrada com uma distância de 30 pontos, então tá jóia. Aí ele subiu. E olha lá, bateu 15 pontos, bateu o nosso gain. E aí ele entrou na zona de reversão. Entrou na zona de reversão e voltou. E aí agora aqui a gente poderia ter pego a volta, ó, 20 pontos, tá? Então o dólar respeita bastante. Olha aqui agora para baixo, ó. Ele veio, bateu na zona de reversão 1 e subiu. Voltou um pouco mais. Aqui dava para ter pego nessa zona de reversão, né? Dava para ter pego alguma coisinha, ó, 8 pontos, tá? Beleza. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais para trás aqui, ó. Como é que tá? Ó. Aqui tem algumas observações que eu já postei lá, né?
O que é essa daqui? Essa daqui é o dia 30. O que aconteceu aqui? O preço estava abaixo da linha de ouro e ele deu uma entrada de venda. E aí o que acontece? Ele está muito afastado da linha de ouro. Ele já está na cara do limite aqui, ó, na zona de reversão. Então, se faz sentido, ó, vamos aproximar aqui. Se o preço deu uma entrada de venda muito perto da região de zona de reversão, faz sentido tu entrar vendido nessa zona? Não, né? Então, o que mostrou exatamente o que acontece, ó. Deu uma venda aqui, mas aqui é uma linha de reversão, uma zona de reversão. E aí, o que aconteceu? O preço não foi. Então, aqui, se tu tivesse entrado vendido, tu teria tomado um stop. Antes, nós não tínhamos essas linhas. Então, muitas vezes a pessoa fazia só isso aqui, né? Olhava aqui, vamos ver qual é a distância. Eu olhava a distância lá da linha de ouro. 40 pontos. 40 pontos é tranquilo, tá dentro ali da região. Vou entrar vendido. E aí, nesse momento que entrava vendido, tomava um stop, tá? Agora, com as zonas de reversões baseado em Fibonacci, tu não leva mais isso. Olha esse exemplo. Então, aqui, com essa linha de reversão traçada, tu já sabe, olha, o preço deu uma entrada de venda exatamente em cima da linha de reversão, da zona de reversão 1. Vou entrar vendido aqui? Não, né? Porque eu estou em cima da zona de reversão, ele pode bater ali e voltar. E foi exatamente o que ele fez. Ele bateu aqui, nem conseguiu ter força e voltou. A regra de coloração já identificou que ele não é mais vermelho e passou a ficar branco, ó, tá vendo? Então, o que tu pode fazer? Neste momento que, digamos que tu entrou vendido aqui, tu sai aqui, né? Tu vai levar o teu stop padrão de 15 pontos, mas a própria regra não deixa tu ficar mais, ó. Ela identifica que bateu o stop e agora é branco. Perfeito? Então, se tu ficar só pela cor, tu vai ver que ele bateu teus 15 pontos, ele já sai fora. Muito bem. Agora, aqui, a mesma coisa, ó. Aqui nós tivemos uma entrada de compra, só que a entrada de compra aqui ele não foi na zona de reversão. Foi onde? Foi na linha de ouro. Então a linha de ouro é o quê? É aquela zona de conflito, né? Divisor de águas. O que acontece? O preço sempre vai se afastar da linha de ouro e vai voltar para a linha de ouro. Aí ele vai se afastar da linha de ouro, vai voltar para a linha de ouro. Ou seja, a linha de ouro é um divisor de águas, né? É um momento crítico. Sempre que tiver uma operação na linha de ouro, não opere. Por quê? Porque o preço, ele ali é o momento em que ele ou vai ou ele vem. Se ele está ali, pode acontecer de tu ser estopado, porque aqui é uma região de muita briga. Então, sempre que pintar uma operação aqui, a gente recomenda não operar. E nesse caso aqui aconteceu isso, ó. O preço vinha subindo, aí ele deu uma descansada, teoricamente aqui formou um pivô para ele continuar subindo, né? Porém, nós estamos na linha de ouro. Então ele deu uma entrada de compra na linha de ouro. O que significa linha de ouro? Linha de divisor de águas, né? Muita briga, região de muita briga. E ele deu uma compra justamente na linha de ouro. E não adiantou, o preço acabou retornando, tá? Então aqui a gente recomenda fortemente que não se opere na linha de ouro. Muito bem. Aí olha lá o que aconteceu. Ele veio, rompeu a primeira zona de reversão e bateu onde? Na segunda zona de reversão. Aí olha lá, deu uma entradinha de compra na segunda zona de reversão, tá? Então Fibonacci é muito bom. Aí agora aqui, ó, entrando comprado nessa segunda entrada aqui, né? Ele pagou os 15 pontos? Não pagou, mas ele no mínimo, olha, ele deu 10 pontos, quase 11 pontos. Deu para pegar aí 5 pontos, 7 pontos, 4 pontos. Cada um determina onde vai, né? Mas deu para pegar, ele foi até 10 pontos, deu para ir. Certo? Vamos olhar isso agora no índice. No índice, cadê? Ih, eu acho que eu apaguei. Ah, não, tá aqui, ó. Índice.
tá? O índice funciona a mesma coisa, gente, mesma coisa. Olha lá, ó, aqui uma entrada e ele saiu ponto branco aqui, ó, tá? Então se tu olhar lá em cima e lá embaixo, ó, deu uma entrada aqui e aqui embaixo ponto branco, ó, tá vendo lá? E aí ele já marcou um branco. Então aqui deu para pegar alguma coisa. Não deu os 500 pontos, mas deu 300 e pouco. Aí, por que a gente marcou 650? Por causa que eu fiz isso aqui, ó. Tá? Deu para vir até lá em cima. Quem esticou até lá, né, deu para pegar quase 700 pontos. Então a gente arredondou ali para 650. Olha lá, quase 700 pontos. Tá? Ele atingiu. Mas se tu ficasse no ponto branco, teria pego aqui. Olha só um exemplo. Teria pego aqui... Dava para ter pego aqui 90 pontos, 100 pontos. E aqui dava para ter pego mais 400 pontos. Tá? Olha só esse exemplo aqui, ó. Daqui até aqui, até o ponto branco, daria 400, 500 pontos. Certo? Mas se tu esticou até aqui, provavelmente o teu stop, tu foi estopado mais para baixo aqui, ó, certo? Então, a gente sempre marca essa informação que está aqui, é sempre o que ele atingiu, o quanto ele atingiu, ó. 965 pontos. Então, arredondamos aí para 940. É o quanto ele atingiu, até o limite onde foi, tá? Mas tu poderia pegar dentro dessa pontuação, tu poderia ter pego aqui 560, 500 alguma coisinha, dependendo de onde tu foi. Como eu digo, né? Se tu for reajustando o teu stop gain, aqui nesse momento quando ele voltar, ele provavelmente vai pegar o teu stop gain antes de chegar no ponto branco. Tá? Então o ponto branco é só um ponto de referência, é um ponto de referência, não quer dizer que tu tenha que sair, entrou no vermelho, sai no branco, entrou no verde, sai no branco, não, o ponto branco é um ponto de referência, para onde ele vai te dizer, olha, daqui em diante é bom tu não continuar, para aqui. Então se tu tiver indo bem, tiver com bastante pontos, chegou no ponto branco, encerra ali, tá? Então, não é um ponto branco, não é um momento onde você tenha que sair, não é uma regra, tá? É apenas um ponto de referência. Cada um vai esticar a operação até onde lhe convir. Então, por exemplo, eu posso pegar 500 pontos, tu pode pegar 1000 pontos, tu pode pegar 2000 pontos, mas depende muito da coragem de cada um. Até onde que tu vai esticar a operação? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o preço ele está descendo. Aí quando ele chegou aqui, já tem 639 pontos. Olha só, já tem 639 pontos. Aí no primeiro candlezinho que ele voltou, eu já saí. Eu saí aqui, pronto. Saí aqui, garanti quantos? Garanti 450 pontos. Aí é por quê? Porque eu não tenho coragem. Aí daqui a pouco o colega do lado tem mais coragem e ele olha, não, mas tá tudo vermelho, cara, vamos aguentar aqui um pouco mais. Vamos sair um pouquinho mais. Aí ele vai passar por esse momento aqui e vai voltar e vai continuar. Aí ele vai dizer para mim, viu só aqui, ó, ele voltou, continuou vermelho. Aí ele desceu aqui e ficou 960 pontos. Aí ele fez um candlezinho para voltar. Nesse que ele voltou, a pessoa saiu. Pronto, saiu aqui. Aí pegou quanto? Pegou 764 pontos, tá? Então, cada um vai gerenciar da sua forma, como achar melhor. E vai ter aquele outro que ele, não, eu vou sair só no ponto branco, porque pode acontecer dele voltar aqui, ter esse repique e depois ele continuar para baixo, pode acontecer, tá? Nesse caso aqui, quem saiu no ponto branco, saiu com 465 pontos, tá? Então tudo depende da sua coragem, da sua forma de operar. Tu pode agregar outros indicadores e tudo mais, certo? Então, gente, a atualização da versão 9 é justamente isso. A inserção agora das zonas de reversão, agregou a nossa barra de força no gráfico. Olha aqui um outro exemplo que eu queria mostrar, ó. Interessante, aqui deu sem querer, eu achei um momento legal também. Olha só, aqui deu uma entrada, certo?
nesse ponto, no candle 39. E aí ele foi indo. Aí chegou uma hora que ele pintou branco. Ó, pintou branco. Mas por que ele pintou branco aqui, se lá embaixo não está branco? Tá? Ele pintou branco porque o preço estava dentro de uma região boa, acima da zona, acima da linha de ouro. Ele pintou verde e foi indo. Quando o preço identificou que ele cruzou uma zona de reversão, aqui ó, ele cruzou uma zona de reversão, ele já vai deixar de pintar verde ou vermelho, né? Dependendo do que tu tiver, certo? Então, se tu entrou comprado e o preço foi até a zona de reversão, quando chegou na zona de reversão, ele não vai pintar mais verde. Ele vai dizer, olha, cheguei na zona de reversão. Então, ele vai pintar de branco, ou se der um pivô, ele vai pintar de vermelho, tá? Neste caso aqui, ele identificou que chegamos numa zona de reversão, ele não pinta mais, então ele pintou de branco. Se esse preço aqui continuasse subindo, todos os próximos candles aqui seriam brancos, tá? Ah, mas Bonetti, aqui embaixo seguiu verde, eu poderia continuar verde? Poderia. Porém, nós não vamos marcar verde, por exemplo, aqui, ó. Olha só o exemplo aqui. Entrou aqui e poderia ter pego tudo isso aqui, ó. Poderia ter pego 2.000 pontos. E olha o branco lá de baixo, onde é que saiu? Saiu aqui, ó. No candle, vamos ver. No candle 89. Então, quanto que daria para ter pego? Saindo no ponto branco. Ó. No ponto branco é o candle 89, é aqui. Poderia tranquilamente ter pego 1.900 pontos, tá? Mas por que a gente não marcou todos esses pedacinhos aqui de verde? Por causa das zonas de reversão. Então, assim, nós entendemos que se ele chega numa zona de reversão, a gente para de pintar a cor que vinha a favor e indica que ali é uma zona de reversão, tá? Então ele indica aqui um pivô vermelho, tá? Ele indicou um pivô vermelho na zona de reversão 2. Deu gain? Deu loss? Não sei, vai depender da tendência que ele tiver. Então a tendência aqui é uma tendência, no caso, bem forte de compra. Então ele pintou um pivô de venda, mas não adiantou. O preço continuou subindo. Depois aqui ele pintou outro pivô de venda. Ó, por quê? Porque ele bateu nessa terceira zona aqui. Bateu na zona, pintou um pivô de venda. O preço continuou subindo, a regra de coloração identificou, opa, o preço seguiu subindo, então não pinta mais de vermelho, pinta de branco. E assim vai. Neste caso aqui, ele não chegou a fechar. Ó, aqui ele não pegou para pintar esse cara aqui, ó. Ele não pintou, certo? Uma dica importante para escapar, né? Alguns dá para escapar, outros não. Quando for na reversão, o ideal é sempre pegar o pivô dessa forma aqui, ó. Ó, dessa forma aqui. Vamos aproximar bem. Dessa forma, quando o pavio estiver cruzando a zona de reversão, tá? Deste jeito aqui é a melhor forma. Vocês vão perceber que tem alguns que eles não estão dessa forma. Ó, olha só esse aqui tá bem bonito, ó. O candle todo tá cruzando a zona de reversão, ó, tá? Então a chance dele retornar é grande. Beleza, então olha quantos pontos deu para pegar aqui, um monte. Vamos pegar uma outra zona de reversão para a gente ver. Aqui já é o dia de hoje, né? Vamos mais para trás. Para ver aquela questão ali. Ó, zona de reversão. Olha que bonitinho o candle aqui, ó. Atravessando a zona de reversão bem no meio, tá? Então ficou legal. Olha esse daqui, ó. Olha só a diferença desse aqui.
Esse cara aqui já está bem diferente, né? Ó, como é que tá esse pivô? Ele tá bem no meio, ele tá fazendo a zona de reversão essa daqui ou essa daqui. Qual das zonas de reversão ele tá pegando? Tu não sabe, né? Na realidade ele tá pegando essa segunda aqui, tá? Mas ele não tá bonito, ele não tá com a zona de reversão bem no meio, ele tá um pedaço para fora, tá? Inclusive ele ficou bem no meio das zonas de reversões 2 e 3. Nesse caso aqui, recomendamos não entrar, tá? Recomendamos não entrar. A gente recomenda entrar quando é assim, ó. Quando ele está atravessando a zona de reversão. Aí, beleza. Aí, claro que tu pode levar um loss? Pode levar um loss. Não pode, isso acontece. Vamos ver nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, quem entrou aqui levou um loss? Não chegou a levar um loss, ó. E depois deu um gain. Ele foi lá para cima, 300, 400 pontos, ó, tá? Bonete, por que que aqui ele não continuou pintando de verde? Por causa do seguinte, ó, no momento que ele entrou, que ele marcou aqui, tu entrou, o preço voltou, ele identifica, opa, marquei um pivô de entrada de compra, mas o preço voltou. Quando ele chega num determinado limite de preço, ele passa a ser branco. Então, aqui ele bateu o limite do preço e aí ele ficou branco. Por isso que ele não pintou mais. Ó. Então, ele identifica que daqui para frente pode ser venda. Tanto é que aqui, ó, nesse ponto aqui, o preço veio mais para baixo, né? Então, olha quanto que ele fez de distância. Ó. 270, quase te estopando. Na nossa métrica, no índice, o stop é de quanto? 300 pontos, tá? 300 pontos. Então aqui, ó, ele quase estopou, então o código já identificou. Não é mais compra, marquei errado. Então ele pinta tudo de branco, certo? Mas você ainda estaria nessa operação. E aí, olha aqui, ele foi até 416 pontos. Daria para ter pego alguma coisa aqui, uns 100, 200, 300 pontos, tá? Então, olha um outro aqui, ó, que ele também não é recomendável entrar. Olha só, ele pintou, aqui está a linha de ouro, ele fez um pivô bem na zona de reversão 1. Só que olha como é que ele tá. Olha como é que ele tá. Ele tá bem afastado, né, da zona de reversão. Então, esses daqui a gente não recomenda entrar. E aí, aqui teria dado um loss. Tá? Eu acho, gente, que ficou bem explicado, né? Ficou bem explicadinho, então, o que são as zonas de reversão, o que são as atualizações. Olha só, que legal aqui, ó. Aqui está a linha de ouro. Então, o preço está bem afastado da linha de ouro. E, então, a tendência é ele voltar, né? A tendência é ele voltar para a linha de ouro. Então, olha só quantas entradinhas deu ali, ó. Bateu lá, deu um pouco aqui, deu um pouquinho aqui, deu mais um pouquinho aqui. Olha só aqui, ó. Olha a diferença dessa daqui, dessa entrada, para essa entrada aqui, ó. Olha como é que tá o pivô em relação à zona de reversão. Esse cara que deu loss. Ó, tá vendo? Ele pintou afastado da zona de reversão. Ele não atravessou ela. Ele ficou afastado. Então, estando afastado, nós recomendamos não entrar, tá bom? Nesse caso aqui, como é o início, a gente marcou um loss. Mas aqui não seria loss porque nossa recomendação é não entrar quando tá assim, tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Aqui também não era para ter entrado, tá? Deu uma pontuação? Deu uma pontuação, mas a nossa recomendação era não entrar aqui por causa dessa distância, ele não está atravessando a zona de reversão. Aqui ele já está atravessando a zona de reversão. Bonete, aqui eu levei um loss. Olha só, ele entrou aqui, fez ali 180 pontos e voltou. Não, tu não levou um loss. Por quê? Nossa recomendação sempre foi operar protegido, né? Então, o que acontece?
O que é a nossa recomendação, a nossa métrica? De gain, 500 pontos, de loss, 300 pontos. E a proteção é, bateu 115 pontos, protege no 0 a 0, entendeu? Isso no índice. No dólar, as métricas são 15 pontos de gain, 15 pontos de loss. E a proteção é, bateu em 5 pontos, protege em 1 ponto. Certo? Isso sempre foi as nossas métricas. Nesse caso, a mesma coisa. Ó. A pessoa entrou aqui, ele andou 120, 130, 170, 180 pontos. Tu já é para estar protegido no 0 a 0. No momento que ele bateu em 115 pontos, protege no 0 a 0. Tá? E aí, quando ele voltou, te protegeu. Beleza. Agora, olha aqui um outro exemplo. Mesma coisa. Ó, olha como tá bonito esse pivô. Ele está atravessando a zona de reversão. Aí é entrar, fecha os olhos e vai. Ó, enquanto ele estiver vermelho, deu ali 460 pontos. Poderia ter saído no branco? Poderia. Aí aqui teria pego só 15 pontos, tá? Mas lembra, o branco é apenas um ponto de referência para quando tu já estiver bem esticado, tá? E aqui poderia estar, como tu esticou até 470 pontos, né? Quando ele começou a voltar, teria pego a tua proteção. Aí tu poderia ter pego, sei lá, 200, 300, 100 pontos, depende da proteção que cada um coloca. O quanto vai protegendo aí é contigo, né? Eu digo assim, ó, a cada 100 pontos tu vai protegendo. Andou 100, traz para o 0 a 0, digamos, né? Andou 115 pontos, traz para o 0 a 0. Aí andou mais 100 pontos, avança 100 pontos e assim vai indo. Andou 100, traz mais 100, tá? É uma sugestão. Ah, mas Bonetti, eu acho que não dá espaço para ele trabalhar. Então tu pode colocar, a cada 200 pontos tu anda 100 pontos, vai protegendo dessa forma. O que vocês acharem mais interessantes, tá? Basicamente é isso as nossas atualizações. Lembrando então que quais são as atualizações que tiveram então. Primeiro, a nossa barra de força, a programação da barra de força, ela foi embutida no código do gráfico. Então agora eu não preciso mais olhar para a barra de força. Tudo que tiver no gráfico vermelho é porque lá embaixo estava vermelho, tá? Pintou branco, era porque lá embaixo estava branco. Outra coisa que teve também, as zonas de reversões. Então o preço ele vai até a zona de reversão. Se fizer um pivô ali, significa que há uma chance do preço voltar, tá? A coloração ela vai pintar somente até a zona de reversão. Chegou na zona de reversão, mesmo que o preço continue, ele não vai pintar, porque a recomendação é que opere até a zona de reversão. Tu não sabe se ele vai entrar em super tendência ou não, né? Então, quando chegou na zona de reversão, a gente recomenda que para por ali, porque agora o preço já está afastado da linha de ouro, tende a voltar para perto da linha de ouro a qualquer momento. Quando vai voltar? Não sei. O preço pode continuar indo a favor, né? Mas em algum momento ele vai voltar, tá? Então tu pode sair, por exemplo, quando tu entrou numa operação, tu pode utilizar o ponto branco para sair ou utilizar só a coloração mesmo. Enquanto estiver vermelho ou enquanto estiver verde, tu pode permanecer na operação ou tu pode sair com a tua proteção, tá? Eu acho que vai ficar muito mais visual, muito mais tranquilo de operar. E ficou a questão também das zonas ali, pontilhado, ela ficou bem fraquinho. Me digam o que vocês acham dessa zona de reversão, se gostaram, se não gostaram. A gente pode eliminar elas e não deixar visual, porque o que acontece? A ideia de deixar ela visual é só para vocês saberem que o preço chegou numa zona de reversão. E para evitar entradas em compras ou vendas próximo dela, tá? Porque na realidade o que acontece? O preço ele vai colorir, ele já está na programação, né? Se passou da zona de reversão, ele não pinta mais, tá?
Mas o que que acontece? Se der aqui está a zona de reversão e aqui tem o preço está vindo. E aí deu uma compra aqui. Ele está vindo de baixo para cima. Aí deu uma compra aqui. E aqui está a zona de reversão. Vale a pena tu comprar aqui, sendo que a zona de reversão já está aqui? Não vale a pena, né? É arriscado, porque pode acontecer dele bater na zona de reversão e voltar. Então, por isso que a gente deixou o pontilhado ali, para vocês terem como referência, tá? Não, programaticamente não precisa, mas visualmente eu acho interessante. Então, vocês coloquem no comentário, ver se vocês gostam, se não gostam, o que que acharam, o que que não acharam. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Basicamente, as nossas atualizações foram essas, né? Vamos agora, eu vou postar ali os resultados do mês de novembro. Eu até nem tenho aqui, deixa eu abrir aqui, eu já mostro aqui para vocês. Deixa eu abrir a minha tabela. Cadê? Ah, tá abrindo aqui. Vou botar para cá. Vamos ver aqui a nossa tabelinha. Meu computador tá meio lento hoje. Tá. Vamos passar aqui uma imagem. Vamos fazer uma captura aqui. Ó, até o momento, o que nós temos é isso aqui, ó. Até o momento que nós temos é isso aqui, tá? Se vocês forem ver... eu tinha que mostrar um dia. Aqui, ó. Ainda bem que eu coloquei com uma marcação importante. Olhem só. Até o momento nós temos isso aqui, tá? 28 gains e 34 loss. Tivemos mais loss do que gain no índice. Perfeito, não tem problema. Porém, nós fechamos até então positivos. As minhas marcações estão até o dia 24, então falta lançar os outros dias aqui, tá? Então, no final do dia eu vou lançar o resultado final. Mas não se preocupem, então, em ter assim, a gente precisa ter um operacional 90% de assertividade. Não, aqui vocês estão vendo que a nossa assertividade no índice está até inclusive negativa. Olha lá, 21% negativo, certo? E mesmo assim nós fechamos até esse momento do dia 24, R$760 positivos, tá? Então depende muito, a assertividade não quer dizer muita coisa, tá? Olha ali o dólar, ó. O dólar nós tivemos 21 gains e 13 loss, tá? Fechando R$1.200 até o momento. O que eu queria marcar aqui, que eu fiz uma marcação para falar para vocês. Olha só aqui, ó. Quinta-feira, dia 24. Vamos dar uma olhada no quinta-feira, dia 24. O que nós temos aqui no índice? Quinta-feira, dia 24. Tá até aqui mesmo. Quinta-feira, dia 24. O que nós registramos aqui? No dia 24, nós registramos 600 pontos de loss. Tá? 600 pontos de loss que a gente registrou no dia 24. Porém, olha só que o que aconteceu no dia 24. Nós temos aqui... Deixa eu tirar essa setinha aqui. Nós temos aqui 200 pontos, ó, que deu para atingir. Olha só aqui, ó. Eu nem botei mais, ó. Daria para colocar, o máximo que ele atingiu foi 330 pontos ali. Mas eu coloquei 200 pontos, tá? Então, vamos pegar aqui 200 pontos nesse primeiro. Por que tá branco? A setinha branca significa que a gente teve uma pontuação positiva, mas não bateu o gain, tá? Não bateu o gain. Então, só tem 3 cores de setinhas. O branco significa que a gente teve uma pontuação positiva, mas não bateu o gain, tanto no índice quanto no dólar. O vermelho é uma indicação de loss e o verde uma indicação de gain, tá? E o amarelo, né? O amarelo é uma entrada falsa, uma entrada que não era para ter entrado. Então são essas 4 cores.
Branco, tivemos um saldo positivo, mas não bateu gain. Vermelho, loss. Verde, gain. E amarelo é para quando a gente teve uma entrada com algum problema, uma entrada que não era para entrar, tá? Uma entrada falsa, uma entrada numa região onde não era para entrar, numa linha de ouro, por exemplo, ou numa zona de reversão. Mas olha que interessante aqui, no dia 24. Então, nós marcamos 600 pontos de loss, tá? Porém, nós tivemos aqui algo aproximadamente de 200 pontos aqui. Aqui algo próximo de 100 pontos. Aqui tivemos um loss. Aqui tivemos algo aproximadamente de 300 pontos. Aqui eu nem marquei, não lembro quanto eu marquei, mas vamos deixar 100. Até aquele de 100 ali vamos tirar fora. Vamos tirar esse aqui de 100, vamos tirar ele também. Tá? Então aproximadamente 300 pontos aqui. Aí aqui a mesma coisa, olha só. Quanto que ele desceu aqui, ó? Ele desceu 470 pontos. 480 pontos. Eu botei ali 450. Que seja 400. Vamos colocar 400 pontos. 400 pontos. Tá? 400 pontos, beleza? Vamos ver mais para frente. Aqui algo aproximadamente 270 pontos. Vamos botar 200 pontos. Até aqui vamos colocar 350 pontos, né? Olha, tô jogando para baixo. Tá? Tô jogando contra. Vou tirar esses 100 pontos aqui. Olha quantos 100 pontos eu já tirei, tá? E aqui também 130 pontos vou tirar. Beleza, certo? Tirei vários 100 pontos aí que vocês poderiam ter pego. Deixei aqui 200 pontos, deixei aqui 350 pontos, aqui 300 pontos, tá? Vamos diminuir aqui também? Vamos jogar aqui para baixo, ó, 250 pontos, tá? Vamos jogar contra. E aqui também, vamos jogar contra também. Vamos botar aqui, ó, 150 pontos, tá? Aproximados. Então, olha só o que nós temos aqui. No dia 24, eu estou dando um zoom out aqui para a gente conseguir enxergar o dia todo, ó. Nós tivemos aqui um loss de 300 pontos e tinha um outro loss aqui, não tinha? Tinha um outro loss aí que eu acabei apagando. Onde é que estava? Ah, foi aqui, ó. Tinha um outro loss aqui, ó. Aqui. Ó. Tivemos um outro loss aqui. Acho que eu acabei apagando esse cara aqui sem querer. Beleza? Então, olha só aqui, ó. Dia 24, né? Dia 24 de novembro. O que foi para a estatística? O que foi registrado na estatística? 600 pontos de loss. Mas, olha lá. 300 pontos aqui, 300 pontos aqui. Nós tivemos condições de buscar 150 pontos aqui, nesse trecho, mais 250 pontos aqui. Vamos puxar uma calculadora? Vamos puxar uma calculadora, quanto dá? Vamos botar aqui, ó. 150 pontos, mais 250 pontos, só aí já deu 400 pontos. E tivemos condições de buscar aqui 350 pontos, então mais 350, e aqui mais 200, né? Mais 200. Lembrando que nesses pontos aqui, nós jogamos para baixo, né? Jogamos para baixo aqui, jogamos para baixo aqui, jogamos para baixo aqui, fora os 100 pontinhos que a gente não marcou, né? Não marcamos 100 pontos aqui, não marcamos 100 pontos aqui, não marcamos 100 pontos aqui, certo? Então, jogando bem para baixo, olha só, nós tínhamos condições de buscar 950 pontos. Tirando os 600 pontos de loss, nós teríamos fechado o dia 24 com 350 pontos de positivos. Tá? Teríamos fechado o dia 24 com 350 pontos positivos. Aí eu pergunto, o que foi para a estatística? Foi para a estatística 600 pontos negativos. Tá? 600 pontos negativos é o que eu registrei. Mas Bonetti, tu é maluco?
se a gente podia ter fechado o dia com 350 pontos positivos, isso jogando para baixo, né? Porque eu tirei um monte de coisa, jogando para baixo. Por que a gente registrou na estatística 600 pontos negativos? Tá? Porque é a forma com que eu faço as estatísticas, beleza? Eu sempre vou registrar na estatística o gain e o loss. Então, quando bateu 500 pontos, eu vou registrar 500 pontos. Bateu 300 pontos de loss, vou registrar 300 pontos de loss. Teve uma operação onde nós fizemos 1.200 pontos. Quantos pontos eu vou registrar? Eu vou registrar apenas 500 pontos. Não vou registrar 1.200, tá? Então, há de se convir que... Vamos apagar isso aqui tudo. Se eu registrei aqui, no dia 24, 600 pontos negativos, né? E mesmo assim, nós ainda fechamos o mês, até o momento ali, né? Com R$760 positivos, você consegue entender que esses R$760 positivos não é verdadeiro, né? Eu teria um valor bem maior aqui. Eu teria um valor bem maior, bem mais do que R$760. Eu teria no mínimo R$1.000 aqui, que eu não estou contabilizando, certo? Então aqui, ó, se vocês forem ver, tem dias aqui, ó, que ele bate, um exemplo, bate 500 pontos para a estatística, mas no gráfico a gente fez mais do que 500 pontos, tá? Por que tem vezes que a gente marca 1.000 pontos aqui? Tem vezes que a gente marca 1.500 pontos aqui. É uma entrada? Não. Se eu marquei 1.000 pontos, significa que nós tivemos duas entradas que bateram meta, tá? Duas entradas que bateram a meta de 500 pontos. Então, somadas deu 1.000 pontos. No gráfico, pode ser que cada uma dessas entradas tenha dado 3.000 pontos, 1.000 pontos, 800 pontos, né? Mais do que 500, mas aí eu vou registrar apenas 500, tá? Então, olha aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, que dia que foi? Dia 22 de novembro, terça-feira, nós tivemos, ó, 22 de novembro, terça-feira, nós tivemos 1.500 pontos positivos. Vamos dar uma olhada lá? Terça-feira, como é que foi aqui? É terça, né? Que era o dia, nem lembro mais. Terça, dia 22. Aqui, ó. Terça-feira... Ai, correu. Terça-feira, dia 22. Ó. Vamos diminuir aqui. Tá aqui. Terça-feira, dia 22. Essas são as entradas. Então, aqui nós tivemos uma setinha verde, 500 pontos. E aqui outra setinha verde, 500 pontos. Tá? E outra setinha verde, 500 pontos. Teve uma, duas, três setinhas verde, 500 pontos cada uma. Vamos ver se tinha 500 pontos cada uma? Aqui teve um loss, tá? Então vamos ver. Vamos aproximar aqui. Primeira setinha verde atingiu 947 pontos. É o que ela atingiu. Tu poderia ter saído no ponto branco com 470, poderia ter protegido com a tua operação e ter saído, sei lá, aqui com 600, mas ela atingiu 950 pontos, tá? A outra entrada aqui, ela atingiu 934 pontos. Então, ela atingiu 934 pontos, mas foi registrado só 500. Tá? Aqui, olha esse exemplo. Aonde eu iria sair? A pessoa que gosta de sair no ponto branco. Não teve ponto branco, teve um ponto verde. Então, ela iria sair no ponto verde, no momento que ele marcou uma nova entrada. Então, se ela entrou aqui, sairia no ponto verde com 752 pontos. Tá? Então, aonde tu vai sair é contigo. Mas a ideia é, olha aqui, a estatística sempre vai jogar contra mim, tá? Eu sempre vou botar a estatística abaixo das expectativas.
esse é o diferencial da trader de pai para filho, tá? As nossas estatísticas nunca são puxando para o nosso lado, nunca é, né, vamos melhorar a estatística aqui para que fique melhor, para que fique mais apresentável, para que fique mais bonito. Não. As nossas estatísticas são sempre jogando contra nós. E os resultados que a gente apresenta nas nossas estatísticas são sempre puxando para baixo. Aí eu pergunto, se nós jogamos as nossas estatísticas sempre para baixo e nós temos um resultado sempre positivo, ó, R$1.900 positivo, o que você tem a dizer sobre isso, né? Eu duvido algum outro indicador fazer isso que a gente faz, pegar as estatísticas e jogar as estatísticas contra nós, né? Sempre jogar para baixo e apresentar sempre resultados positivos, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Nossas atualizações, nossos resultados, mas no final do dia eu vou lançar ali as nossas estatísticas completas, tá? Que uns outros dias que eu não lancei ainda no sistema, todo mundo vai ficar sabendo, vai estar postado lá no Instagram, nos stories e tudo mais. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, das atualizações e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue fazer mais vídeos com maior frequência agora, tá? Então, ainda tô me recuperando, mas vamos indo devagarinho. Certo, pessoal? Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Vamos lá olhar, ver os jogos acho que agora são 11h30, deve estar começando os jogos. Belezinha? Bons trades a todos, um abraço!